palavras, através do louvor, através das mensagens. E Deus vai continuar falando aqui. E hoje é a vigília provocadores de milagre. Tem provocador de milagre aqui? Tem provocadores de milagre aqui? Então a gente tem que provocar um milagre, gente. O reino dos céus é tomado por esforço. Você tem que provocar o milagre. E o milagre é provocado através da nossa fé. E a fé se vê. A fé sim. Como é que a gente vê a fé? A palavra do Senhor diz lá em Marcos capítulo 2, que quando Jesus chega lá em Cafarnaum foi o local onde Jesus fez mais milagres, em Cafarnaum. E quando Jesus estava lá em Cafarnaum, certa vez, as pessoas souberam que ele estava numa determinada casa, e a multidão foi para lá. Era tanta gente, que ficou abarrotada a casa, e de repente, a palavra diz que vieram 4 homens com um que estava paralítico em uma cama, em um leito. E eles vieram, não podiam entrar naquela casa onde Jesus estava. Mas vejam o que é a fé. Eles fizeram o quê? Eles subiram a casa e destelharam o telhado, amarraram aquela cama que estava com o paralítico e desceram até o centro onde Jesus estava. Aleluia. Olha o que acontece. E a Bíblia diz assim, em Marcos 2,5: Jesus vendo-lhes a fé. Aleluia. Jesus vendo-lhes a fé. Então a fé, a gente sabe quando a pessoa está com fé para receber. Você tem fé para receber nessa noite? Para quem tem fé para receber, basta uma palavra. Aleluia. E Jesus, ele viu fé naqueles homens. Jesus, ele vê quando a pessoa tem fé. Porque se você tem uma vigília como essa, e se você não tiver fé para receber, você não vai receber nada. E Jesus sabe quando você tem fé. Os profetas, os pastores, as missionárias sabem quando uma pessoa está tendo fé para receber. Então quando Jesus disse assim, vendo-lhes a fé, Jesus viu a fé naqueles homens, nos amigos daquele paralítico, e viu que o paralítico também tinha fé. E quando chega ali diante de Jesus, o que é que Jesus diz? Jesus faz o maior dos milagres: perdoados estão teus pecados. Quantos aqui já tiveram os seus pecados perdoados? Até os que se converteram hoje. Amém? Então quando você confessa Jesus, reconhecendo como teu Salvador, Ele apaga teus pecados. E o maior milagre é Ele apagar os pecados para você receber a salvação. Por meio de Jesus. Então quando Jesus disse, perdoados estão teus pecados, aí tinha muitas pessoas lá, alguns fariseus, alguns saduceus, e eles começaram a murmurar no coração. Nas igrejas hoje não tem, nas vigílias hoje não tem. Os murmuradores lá começaram a dizer, quem é esse aí que pensa que é alguma coisa para perdoar pecado? Quem é esse? Ele está pensando o quê? Só quem perdoa pecados é Deus. Aí Jesus, sabendo, Jesus viu no espírito deles e viu no coração deles, eles arrazoando, aquele comentário ali. Aí Jesus disse, o que é mais fácil? O que é mais fácil? Olha a pergunta de Jesus, o que é mais fácil? Eu dizer que estão perdoados os seus pecados? Olha aí, porque tem pessoas que dizem assim, eu tenho tanto pecado, Deus não vai perdoar. Não importa o pecado. Não importa o pecado. O que importa é que o nosso Deus é um Deus grande. E Ele perdoa o pecado. E Ele dá a salvação. Por meio da nossa fé em Jesus Cristo é a salvação. É a graça de Deus. Nós não merecíamos a salvação. Nós não merecíamos estar hoje aqui. Se você está aqui é porque Jesus te ama. Se tem pessoas aqui que talvez estejam meio que perdido, mas você está aqui porque Jesus te trouxe. Aleluia. Porque Jesus sabia, Ele olhou o teu coração. Você está aqui porque você acredita que Jesus pode mudar a tua história. Aleluia. Não importa a situação, tantas palavras foram pregadas aqui. Não importa se você está passando por uma crise na área física, doença, na área emocional, sentimental, família, casamento ou pessoal, talvez na área financeira ou espiritual. O que importa é que o nosso Deus é um Deus grande. Aleluia. É um Deus que fala, é um Deus que responde às orações dos seus. É um Deus presente, porque a palavra dele é fiel, é verdadeira. E ele diz assim, onde estiver 2 ou
ou três reunidos em meu nome, eu estarei presente. E aqui há mais de 3 pessoas reunidas no nome do Senhor Jesus, reunidas louvando a Deus, meditando na palavra, orando a Deus. Não é fofocando, não é enganando, mas é falando a palavra. Jesus disse: o que é mais fácil? O que é mais fácil? Eu perdoar os pecados desse doente aí? Ou eu falar para ele: pega o teu leito, levanta e anda? E aí, o que é mais fácil? Perdoar pecados ou curar um aleijado? E agora? Jesus disse aí: escolha aí qual é o que vocês acham que é mais difícil. O que for mais difícil aí eu faço qualquer coisa. Porque eu tenho todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. E para perdoar pecados, eu também tenho poder para dizer a esse aleijado: pega o teu leito, levanta e anda. Aleluia. Se você precisa de uma cura aqui, basta só uma palavra. Pessoas já estão sendo curadas e libertas aqui. E só você crer. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Agora vamos para a mensagem, né? Aleluia. O pastor Jaro que o Senhor podia até meu dia. Quem quer que eu pare, diga amém. Quem quer que eu continue, diga glória a Deus. Vou ficar com a maioria, né? Glória a Deus. Mas não é ter meu dia não, gente. Hoje eu estou cansado, mas a carne está cansada, mas o espírito é forte. Queridos, os provocadores de milagres. Você vai na nossa igreja sempre de outubro, novembro e dezembro. Eu faço uma campanha, os 3 meses, né? Os 3 meses de milagres. Porque a gente começa o ano na fé, já se consagrando a Deus nossos projetos, consagrando a Deus nossa vida, buscando ao Senhor já no início do ano, e no final do ano também a gente tem que terminar na fé. Começamos na fé e terminamos na fé. Diga aleluia, né? Então, outubro, nós estamos em outubro ainda, né? Outubro, novembro e dezembro. Porque quando chega esses últimos 3 meses, as pessoas, pastor, vocês vão passar na hora da minha vida. Fica tranquilo. Então, às vezes a pessoa diz assim: chega outubro, novembro, acabou o ano. É assim, não é? Acabou o ano. Chega novembro, dezembro, só fecha, acabou o ano. Aí eu pergunto para vocês: em quantos dias Deus fez os céus, a terra, Ele criou tudo em quantos dias? 6 dias. No 7 Ele, né? Que não é descansar. Deus não precisa descansar, né? Mas Ele parou ali. Mas se Ele criou tudo em 6 dias, o que é que Ele não pode fazer em 3 dias? Aleluia. Se Ele criou tudo que existe em 6 dias, o que é que Ele não pode fazer em 3 meses? Para você falar assim: acabou, não tem mais gente, acabou o ano, eu não saí da situação, acabou o ano, não recebi minha cura, acabou o ano, não paguei minhas dívidas, acabou o ano, não resolvi meus projetos, meus sonhos, não foram realizados. Ei, quem disse a você que o ano acabou? Ainda dá tempo. E pode ser hoje começar a virada na tua vida de bênção. Diga aleluia. Eu vou ler 2 textos aqui para, através, a gente tirar exemplo da palavra de Deus, que nós podemos trazer à existência aquilo que não existe. Amém? Amém. Nós podemos aprender e temos que aprender a provocar o milagre em nossas vidas. Oh, aleluia, glória. Às vezes o milagre ele tem que ser provocado em nossas vidas. Primeiro você tem que ter fé. Você tem que confiar em Deus. Amém? Você tem que aprender a depender de Deus. Muitas vezes a gente entra numa situação, Deus permite uma situação difícil para nós aprendermos a depender dEle. Enquanto você acha que a tua experiência de vida, a tua força, o teu talento vai resolver tudo na tua vida, acha que do teu jeito você vai conseguir, você só vai estar dando murro em ponta de facas. Mas quando você entregar a sua vida para Deus e dizer: Senhor, agora é o Senhor que vai conduzir a minha vida, porque agora, a partir de hoje, eu vou depender de Ti.
Não tenha medo. O medo é um demônio seu, não é um demônio, mas faz um estrago muito grande. Não tenha medo do que o inimigo fica falando, que você não vai conseguir. Não adianta você orar, não adianta você clamar a Deus, não adianta você ir na igreja. É mentira do diabo. É mentira do diabo. Ele que não quer que você venha à igreja, ele que não quer que você leia a palavra, ele que não quer que você conheça a verdade, que é a palavra de Deus. Aleluia. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7. Eu vou citar aqui alguns versículos, pelo menos 2. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7, versículo 1. Quem encontrou, diga aleluia. Quem não encontrou, diga ajuda, Jesus. Ajuda o irmão aí, a irmã. Diz assim, ó. 1 Samuel 7, 1. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram o quê? A arca de quem? A arca do Senhor. Presta atenção. A casa de quem? Diga Abinadab. Todo mundo junto, diga Abinadab. Para você decorar esse nome, tá? Então veja só, vou repetir. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar, o seu filho, para que guardasse a arca do Senhor, que é a arca da aliança. Versículo 2. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim. Tantos dias se passaram que chegaram a 20 o quê? Diga 20 anos. A arca da aliança ficou na casa de Abinadab. Então, quantos anos ela ficou na casa de Abinadab? 20 anos. A arca da aliança, vocês sabem, né? Deus falou para Moisés: Moisés, eu vou com o povo. Agora você vai ter que fazer um tabernáculo e vai ter que fazer uma arca. Deu as medidas, tudo como ele deveria fazer. Ele fez a arca da aliança, né, com os querubins em cima, todo em volta de ouro. E dentro da arca da aliança tem o quê? Deus mandou Moisés colocar dentro da arca da aliança o cajado de Arão, o maná e as tábuas da lei, a palavra de Deus. Olha o que Deus mandou colocar lá dentro. E Deus disse assim: aonde ela estiver, aonde o quê? A arca da aliança estiver, eu estarei lá. E ele está aqui no nosso meio. Só para você já começar a entender e você abrir o seu coração mais ainda. Hoje, a arca da aliança, quem é? A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O próprio Deus. Aleluia. Então hoje a arca somos nós. Aleluia. O tabernáculo, a casa do Espírito Santo é você. E aonde está a presença de Deus, o mal tem que sair. Tristeza tem que ir embora, depressão tem que ir embora, miséria tem que ir embora, vício tem que ir embora, medo tem que ir embora, ansiedade tem que ir embora. É verdade. Vocês estão aqui ainda? Eu sou muito para pregar em vestido. Eu não estou muito bem com esse irmão, não. Aleluia. Glória. Mas eu gosto disso. É o estilo, né? Eu queria pregar como eles pregam. Mas o Senhor vai usando o dado assim mesmo, né? Vamos lá, é o Senhor. Estou pregando a palavra. Amém? Glória a Deus. Então, deixa eu continuar aqui para a gente. Depois a gente fala mais sobre a arca. Eu parei no versículo 2. E chegaram a 20 anos. 20 anos, diga 20 anos. 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia o quê? Lamentações ao Senhor. Ó, 20 anos a presença de Deus na casa de Abinadab. Quantos anos? 20 anos na casa de Abinadab.
milagre Deus fez? Deus não fez nenhum milagre. Tanto é que a palavra diz que eles só se lamentavam. Eles iam até o Senhor, clamando e se lamentando: Senhor, por que o Senhor não faz um milagre? Por que o Senhor não cura? Por que o Senhor não manda a bênção? Por que o Senhor não manda a chuva? Por que o Senhor não resolve esse problema? Por que o Senhor nos ajuda a quitar essas dívidas, a sair dessa situação? Por que o Senhor não realiza nossos sonhos, nossos projetos? Por que o Senhor não faz? Por que o Senhor não livra meus filhos dessa situação? Por que você não tira esse mal da nossa casa, da nossa terra? 20 anos, Deus na casa de Abinadab, e ele não fez nenhum milagre. Ele não provocou um milagre. Quando essa arca chega lá, ele coloca lá os seus filhos, um dos seus filhos, vai cuidar da arca. Sabe o que eles fizeram? Colocaram a arca lá no lugar, no porão, e não fizeram caso dela. Para você provocar um milagre na sua vida, você tem que honrar a Deus. Aleluia. Honrar a presença dele. Aleluia. A palavra de Deus tem que ter peso na tua vida. Aleluia. O que é uma palavra ter peso? Quando uma palavra tem peso, você respeita ela, você valoriza ela, Aleluia. você honra ela, você zela por ela, você ama ela, você obedece ela. Quando a palavra não tem mais peso, a Bíblia, hoje a palavra de Deus não tem mais peso na vida das pessoas, não tem mais peso na vida de muitos crentes, porque não honra. Abinadab ficou lá com a presença de Deus. Ah, tem um Deus na minha casa, tem Deus na minha vida, tem Deus na minha empresa. Obedece a Ele, faz a vontade dEle, honra Ele, Aleluia. Ele no lugar da tua vida. Glória a Deus, aleluia. Tu está em comunhão com ela, você está andando condizente com essa palavra. Então, Abinadab e a família não valorizaram a presença de Deus. Então não adianta uma pessoa dizer: eu tenho Deus dentro do meu coração, mas está fazendo tudo errado. Não valoriza, não ama essa palavra. Agora veja uma pessoa que sabe provocar um milagre. Aí você vai, segundo o livro do profeta Samuel. Eu não tenho muito tempo para resumir aqui. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 6, passa um pouquinho, versículo 11. Quem encontrou, diga aleluia. Quem não encontrou, acompanhe comigo que eu vou ler agora. Diz assim, segundo Samuel 6, 11: ficou a arca da aliança, a arca do Senhor, em casa de quem? Diga Obed-Edom. Então ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, Geteu, quantos meses? 3. E o que aconteceu em 3 meses? O Senhor abençoou a toda a sua casa e sua família. A palavra abençoar vai muito além do que a gente imagina. Quando uma pessoa diz assim: ó, Deus te abençoe, esse abençoe quer dizer que Deus te dê sucesso, que Deus te dê vitória, que Deus te dê coragem, que Deus realize seus sonhos, que Deus te cure, que Deus saia a sua casa, que Deus salva a sua família, que Deus prospere você por onde você andar. Aleluia. Que Deus faça você ter sucesso em tudo que você for fazer, que você seja primeiro em tudo que você for fazer, que você seja cabeça e não cauda. Então veja, na casa de Abinadab, a arca da aliança, a presença de Deus, ficou 20 anos. E Abinadab colocou ela lá no porão, não valorizou a presença de Deus. Sabe, Abinadab nos dias de hoje, são muitos crentes que vêm na igreja, a palavra está aqui, isso aqui, não tem fé para receber. Jesus vendo-lhes a fé. Abinadab recebeu a presença de Deus na casa dele, a arca da aliança. Talvez ele nem sabia o que tinha dentro da arca da aliança. Talvez ele não tinha nem conhecimento que Deus mandou Moisés para construir aquela arca, colocar o cajado, colocar o maná, colocar ali as tábuas da lei. Cada um tinha um significado, nós não vamos entrar nisso agora. Mas ele não valorizou a presença de Deus. Ele não honrou a presença de Deus. E às vezes as
essa palavra de Deus que é mais preciosa do que o ouro. Aleluia. E às vezes até ministros que ministram a palavra de Deus como se fosse bijuteria, enquanto esses que vivem aí na feira do Paraguai estão vendendo bijuteria como se fosse ouro. Oh, Isso aqui é aleluia. ouro precioso, isso aqui é vida. Aleluia! O Senhor está aqui neste lugar para te dar vida, para te tirar dessa lamaçal do pecado, de iniquidade, da situação de crise, desespero, de opressão, te tirar do tronco, te desligar dessas amarras de Satanás. Essa palavra te cura, te liberta e te leva para o céu. Valoriza as coisas de Deus, que despreza as coisas de Deus. Então tem muitas pessoas que estão ali, ó, Deus está dentro da minha casa, e por que ele não faz um milagre? Por que ele não já fez isso ou aquilo? O que está acontecendo? O problema está em Deus? Não! O problema está na palavra? Não! O problema está na igreja? Está nos pastores? Não! O problema está em nós. Por isso que Abinadab, aquelas pessoas que saem de igreja em igreja, tem 50 pastores, mas o problema não são os pastores, não são as igrejas, é Abinadab que tem que mudar. Eita, glória! Aqui não tem Abinadab. Amém? Glória! Obedecedor da glória a Deus. Aleluia! Abinadab diz aleluia. Diga, Abinadab está repreendido na minha vida. Diga assim, eu sou obedecedor. Diga, Jeová Jireh entrou na minha casa. Amém? Veja só, nesses dois textos que eu li aqui para vocês, falando de Abinadab e Obed-edom, os dois viveram a mesma época. Era uma época de seca, uma época de faltura, faltava tudo. Faltou chuva, não tem pasto para o gado, não tem, a árvore não dá frutos. Diga misericórdia. Uma escassez, só um caos no deserto. E quando o Davi, o rei Davi, ele resolve buscar a arca da aliança, porque agora Davi vai governar Jerusalém e Israel. E Davi diz assim: onde é que está a presença de Deus? Onde é que está a arca? Porque eu não vou governar Israel sem a presença de Deus. Olha, uma pessoa, quando valoriza Deus, ele coloca Deus em primeiro lugar. Aleluia! Não vai colocar em primeiro lugar o teu casamento, a tua empresa, o teu sonho, o teu projeto. Coloca Deus em primeiro lugar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer com Jesus do meu lado. Eu vou realizar com Jesus na minha frente. Eu vou consultar a Deus primeiro para poder tomar minha decisão. Eu vou consultar a Deus para ver se é ela, se é ele, para ver se eu faço ou não faço. Eu vou consultar o meu Deus, o Deus de Israel, porque ele vive, ele reina, aquele que era, que é de vir. Ele ainda fala, ele ainda responde, ele ouve, ele não é uma estátua, não, ele é uma pessoa. Abinadab é tipo aquele crente que acha que ele, com a sabedoria, a inteligência, a experiência de vida, a sua força, vai conseguir, mas não. Sem Deus você não pode nada. Sem Deus você não faz nada. Se não fosse Deus, você não estaria, nós não estaríamos aqui. Aleluia. Aí Davi diz assim: onde é que está a arca da aliança? Porque eu não vou governar Israel sem a presença de Deus. Está na casa de Abinadab. Davi vai com os soldados, com os sacerdotes, e ele leva um carro de boi novo. Ele leva e vai e pega aquela arca. E a Bíblia diz no capítulo 6, nós não vamos ler para adiantar, mas no capítulo 2 Samuel, capítulo 6, você pode ler em casa,
E Davi chega na casa de Abinadab. Abinadab, ele é rei, o rei manda de tudo. Eu vim buscar a arca da aliança. Abinadab disse: ah, ele é rei? Sim, vim buscar, porque eu só vou governar com a presença de Deus. Onde é que está a arca da aliança, a arca do Senhor, Abinadab? Está lá no porão. Oh, menino, vamos lá. Tira a poeira, tira as teias de aranha da arca do Senhor, porque o rei vai levar. O rei pega, coloca em cima do carro de boi novo. 2 dos filhos de Abinadab vai na frente, Uzá e Aiô. Eles vão na frente do carro de boi. E a Bíblia diz que Uzá, ele coloca a mão em cima da arca. Olha aí, reverência, aquilo não agradou a Deus. Por que ele colocou? Porque os bois tropeçaram, a arca ia cair. Ele vai colocar a mão para sustentar. E a Bíblia diz que Deus fulminou, matou Uzá. Quando matam Uzá, Davi entra em desespero. Davi diz: e agora? Como nós iremos levar a arca da aliança? Olha o que o Senhor fez. E ali, Davi manda alguns soldados procurar um local para deixar a arca da aliança. Ele diz: eu não vou levar. Criou um temor. Olha, hoje as pessoas não têm mais temor a Deus. É verdade. Tem temor, poxa. As pessoas missionárias, abençoadas, as pessoas não têm mais temor a Deus. Vem na igreja quando quer. Lá na África, Coreia do Sul, o sul dura 5 horas, 6 horas. As pessoas não levantam nem para tomar água. Olha, eu estou criticando, não, eu tenho que tomar água ali. Mas eu estou falando o que acontece lá. Aqui a nossa cultura, né, as pessoas levantam, saem, vai em canto, vai em roupa, vai no banheiro. Eu precisava ir no banheiro, disse: vou ficar até o final. Não sei. Então veja só, a reverência, a honra, o respeito, a palavra de Deus não tem mais o peso do que tinha antigamente. A palavra de Deus não tem mais peso como tinha antigamente. Mesmo pessoas sem conhecer a palavra de Deus, mas eles temiam, respeitavam. Os católicos, quando eu era católico na época, não os católicos, a religião não salva ninguém. Eu estou falando aqui sobre Jesus. Jesus, aqui a palavra é Jesus, não é a religião. Se as pessoas soubessem que nós vivemos o reino de Deus, nem placa de igreja existiria. Era só aqui, ó, a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus. Não é placa de igreja, não é espírita, não é católico, não é evangélico, porque somos cristãos. Segue Jesus, é cristão. Aleluia. É cristão, segue Jesus. Então as pessoas já não têm mais, a palavra de Deus já não tem mais valor, as pessoas não têm aí. Antigamente as pessoas nem tinham o conhecimento que tem hoje, mas respeitavam mais. Aleluia. Chegaram na sexta-feira da paixão, quando eu era gurizinho, porque eu lembro que minha mãe dizia assim: ninguém lava o rosto, escova dele, não pinta cabelo. Vocês é dessa época? Né? Não se olha no espelho, não come carne, é peixe. E hoje em dia, qual respeito tem mais? Não tem mais respeito pelas escrituras, não tem mais respeito pela casa de Deus. As pessoas não zelam mais como zelavam antes. As pessoas antigamente passavam na porta de igreja e faziam cruz, né? Hoje em dia não passa nem aí. Os cristãos passam, você está na porta, fecha a cara, parece que é um Obed-Edom vivendo na mesma época de crise. Outro detalhe aqui, pastor Jarbas, outro detalhe. Quem era o pastor dos dois? Quem era o profeta dos dois? Os dois tinham um profeta, Samuel. Samuel, ele repreende lá no capítulo 7, no 1 Samuel 7. O Samuel, ele repreende Abinadab. Abinadab, você tem que abandonar a idolatria, tem que abandonar a feitiçaria, tem que abandonar os maus costumes, tem que abandonar os vícios, para que Deus derrame a bênção, para que Deus vença a tua terra. Para que Deus vençará a tua terra, a tua família, tudo que você tem, para Deus socorrer você. Vocês têm que jogar fora todos os deuses, tem que abandonar todos os vícios e tem que sacrificar a Deus, tem que ofertar a Deus. Aleluia. Abinadab, ele reconhece isso, ele joga fora os deuses estranhos e ele começa a sacrificar água no altar de Deus. Aí chega uma vez que Samuel diz assim: Samuel era profeta dos dois, olha, sempre na igreja vai ter Abinadab e Obed-Edom. É verdade. Abinadab são os calos que não
entra ano e sai ano, é a mesma coisa. Abinadab é aquelas pessoas que não dão ouvido à palavra, que não valorizam a palavra, que não respeitam a palavra, que não respeitam o servo de Deus, que não muda de vida. Aleluia. Vive naquela mesma vida e ainda culpa Deus, culpa a igreja, culpa o pastor, culpa o irmão, culpa a irmã e nunca se culpa. Aí o profeta Samuel diz assim: eu vou sacrificar, é um cordeiro, é sangue no altar para Deus dar vitória para vocês. O profeta tem que sacrificar o sangue no altar, o cordeiro tem que ir para o altar para Deus dar vitória a ele. Agora veja isso, 20 anos na casa de Obed-Edom foi 3 meses. O que havia? Obed-Edom também era o profeta de Obed-Edom, era Samuel. Samuel, o que tinha na casa de Obed-Edom? Fome, tinha fome, doença, tristeza, depressão, dívida, humilhação, desprezo e tudo que não presta. Não sei qual é a situação que você está passando, mas se você aprender a provocar um milagre na sua vida, hoje mesmo Deus faz um milagre. E Ele já fez aquele milagre. Aleluia. Porque só em você vir à igreja, você já provocou um milagre. Só em vir à vigília, você já provocou um milagre. Abinadab é aquela pessoa que não dá glória, que não dá aleluia. Abinadab é aquela pessoa que só sacrifica água para o Senhor. Obed-Edom estava numa situação terrível. Mas quando Davi chega lá, Obed-Edom, eu fiquei sabendo que os meus servos vieram aqui e você permitiu que a arca da aliança entre na sua casa. Onde é que nós colocamos ela? Obed-Edom chama a esposa, varra aí a sala, o lugar mais bonito da casa, se é que tem lugar bonito na casa de volta. Limpa aí o chão batido, passa a vassoura, joga uma aguinha e vamos colocar a arca da aliança. Glória a Deus, aleluia. A presença de Deus na minha casa, meu Deus. Aleluia. Oh, a presença de Deus na minha casa. Aí Obed-Edom disse: aqui, meu rei. Colocou ali e o Obed-Edom se joga ali um pouco longe de tudo. Mas ele se ajoelha ali e ele agradece a Deus. Porque Obed-Edom sabia o que tinha dentro da arca. Aleluia. Sabia o que representava a arca. É a presença de Deus. Ele conhecia Deus. Ele reverenciava Deus. Ele desejava Deus na vida dele, na casa dele. Ele sabia que precisaria de Deus. Ele confiava em Deus. Ele sabia que um dia o Redentor que vive ia entrar na casa dele, ia mudar a história dele. Aí Obed-Edom ele recebe a arca da aliança com alegria, com fervor, ele recebe confiando, crendo, ele recebe com fé. Aleluia. Ele tem fé para receber. Abinadab pegou ali, colocou nos seus filhos: cuida dessa arca aí do Senhor e faz o que você entender. Abinadab não, Obed-Edom não, ele disse: vou cuidar dela, meu rei, com todo o meu carinho, com toda a minha força. A partir de hoje eu não saio de casa sem olhar para ela, sem orar ela. Eu não saio de casa sem limpar ela. Eu não saio de casa sem orar o meu Deus na presença dele, diante dessa arca da aliança, porque eu sei que ele entrou na minha casa e a minha vida vai mudar. Eu tenho fé para receber. Eu tenho fé. Basta apenas uma palavra. E Jesus disse: nem Israel vi tanta fé como desse homem. Oh, glória! Oh, aleluia! Aleluia. Pessoa na tua casa vai descer a loucura que me doidou agora. Está pensando que precisa fazer alguma coisa na tua vida. Ele faz, ele fez na minha vida, fez na vida de muitos aqui. Ele me tirou do alcoolismo, me tirou das drogas, da prostituição, me tirou da miséria. Oh, meu Deus, ele me livrou. Ele tirou a missionária. Você é dos demônios. Eu vivi lá dentro também, sei como é que é. Mas o Senhor, Ele é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Aleluia. Ele é o Deus vivo de Israel. Ele procura um coração desejoso dele. Ele procura os verdadeiros adoradores. Se ele procura os verdadeiros, é porque existem os falsos.
Obed-Edom, seja bem-vindo no Senhor. A minha casa é tua casa, o meu coração. Aqui o Senhor vai ser adorado, aqui o Senhor vai ser honrado, aqui o Senhor vai ser glorificado. Aqui o Senhor tem peso na minha palavra, a tua presença tem peso na minha casa. Aí alguém vai colocar, está maluco, não vai mudar nada, isso é loucura dos crentes, é loucura para o mundo, para nós é poder de Deus. São todos uns tolos, são tudo maluco, tudo doido, são inocentes. Inocente é o que está lá fora, o louco é quem está lá fora, porque Jesus está voltando, estão valorizando a palavra dele. Aleluia. Deixa eu continuar aqui para não sair. Então, quando a presença, a arca da aliança na casa de Obed-Edom, e a mulher de Obed-Edom começa a ver a reverência dele, começa a ver que ele não sai mais de casa para pedir esmola sem antes se ajoelhar e orar a Deus, agradecer pelo dia, agradecer, porque ele não tem nada no armário. Quem já agradeceu assim? Olha, Abinadab, a Bíblia diz que eles reclamavam, eles iam diante de Deus só para reclamar. Está faltando tudo, só tem doença aqui na minha casa, não tem chuva, os animais estão morrendo de sede, os poços estão secos. Só ia a Deus para reclamar, sabe? Abinadab só reclama. Abinadab só reclama, só murmura. É só murmuração, só reclamação. Cada vez que você murmura, ela chorará. Cada vez que você diz uma palavra maldizenda, atrás é demônio da tua casa, atrás é sedidão, miséria, doença, depressão, ansiedade. Mas quando está tudo perdido na tua casa e você diz assim, vai tudo bem. O filho está morto, está tudo bem. Mas não tem comida, Deus proverá. Abinadab só reclama, Obed-Edom não. Obed-Edom diz, Deus proverá, pastor André, Deus proverá para si. Deus proverá, Deus proverá a minha felicidade, Deus proverá meu forte. Deus vai prover. E a mulher de Obed-Edom diz assim, Obed, eu estou vendo que todos os dias você se prostra, você clama, ora, adora esse Deus. E aqui na nosso armário não tem nada. Mulher, Deus proverá. Obed-Edom, você não está vendo? Os poços de água estão secos. Deus proverá. Obed-Edom, você não está vendo? As árvores estão secas, não dão fruto. Deus proverá. Obed-Edom, você não está vendo? 3 gatos picados ali de vacas magras morrendo. Deus proverá. Abinadab só reclama. Sabe o filho que vive reclamando, a mulher que vive reclamando, o marido que vive reclamando, Abinadab, mas Obed-Edom não. Oh, aleluia. Ontem eu estava fazendo uma cena na casa do irmão, e lá eu aprendi muito com ela, muito de fé. Ela morava numa casinha, uma taiperazinha, era papelão, uma latinha e umas varinhas, e quando dava chuva, ela ficava segurando 1,5 metro, com 3 crianças dentro de casa, o marido, 5 filhos e o marido, quando dava o vento, eles ficavam segurando. Vou contar isso que vai demorar muito. Mas ela valorizou a palavra, ela valorizou a presença de Deus, ela honrou a Deus. Ela honrou a Deus, ele fez uma campanha, e a gente falou lá, usando a palavra de Deus, honre a Deus com oferta de sangue, de sacrifício. Ela não tinha nada, ela conseguiu R$3. R$3, contando, tirando pelo lá dos coisinhas, achou que eu tinha pegado esse dinheiro, R$3. E eu passei uma semana para entregar. Durante a semana, os filhos, mãe, eu estou com fome. E ela disse, Deus,
Ei, vocês querem comer o que? Lasanha? Vocês querem comer uma macarronada? Eu disse, irmã, e quem é assim? Não, pastor, estava profetizando. Aleluia, glória a Deus. Chegou num dia, ela pegou e deu uma ofertazinha, R$3, foi tudo. Não é porque foi pouco, era porque era tudo. Olha o sacrifício físico. Ela mora distante, vinha a pé para a igreja com o que recebeu o braço na saia e os dois maiorzinhos. De longe a pé para a nossa igreja, sacrifício físico. Depois ela fez o sacrifício emocional. O filho, mãe, eu quero leite, mãe, eu quero pão. Ele disse, se for falar isso a pessoa, eu vou dizer, vocês são doidos. Mas vocês vão ver o que Deus tem na vida dela. Depois ela fez o sacrifício financeiro, tudo que tinha. E o quarto livro de todo o coração. Sabe o que Deus fez? Deu uma casa para ela. E mesmo assim, em 5 meses, chegava uma pessoa, você vai fazer, não precisa ter uma cisterna? Precisa ter uma cisterna. Ela disse, pastor, começou pela cisterna. Uma pessoa chegou e disse, você tem que ter uma cisterna aqui, e essa casinha aí tem que fazer. Você não vai conseguir morar aí, chegando no inverno, vai levar tudo. Ela disse, mas eu não tenho dinheiro, precisa do quê? Aí foi, as pessoas foram doando. Aleluia. Essa cisterna foi 2.000 e pouco lá, fez a cisterna. E ela disse, pastor, e quando eu dei os R$10, eu pedi a Deus uma coisa. O que você pedia? Eu disse, Deus, bota pelo menos um tijolinho na minha casa. Um tijolo. Um tijolo. Deus levantou a casa dela. A última, e ela está para dar um testemunho lá. A última coisa que faltava, uns 2 anos atrás, era uma porta. Eu cheguei lá com o irmão. Aí o irmão disse, irmã, cadê a porta? Ele disse, Deus proverá. Aí ele disse, amanhã eu trago a porta. Aleluia. Sabe o que é provocar milagre? Eu aprendi a provocar milagre. Aleluia. Tem que honrar a Deus, tem que valorizar, tem que crer na palavra, tem que honrar. Crê no Senhor teu Deus, estarei seguro. Crê em seus profetas e prosperarei. Essa é a palavra. Aleluia. Vocês estão aqui mesmo. Aí, para finalizar, não tem mais tempo. Mas aí a mulher de Obed-Edom disse, Obed-Edom, essa arca, o que ela representa? O que é esse Deus aqui? Que Deus é esse? O que essa arca representa? Me conta mais. A Obed-Edom começou a pregar para ela. Olha, querida, minha esposa, Deus falou para Moisés, ele tem que construir a arca. E onde ela estivesse, a presença de Deus estava lá. Aleluia. Mas Obed-Edom, me conta mais dessa arca. Que Deus é esse? Esse é o Deus de Abraão, é o Deus de Jacó, é o Deus de Israel, é o Deus de José. Aleluia. É o Deus, é o nosso Deus agora. Mas meu querido Obed, mas como é esse Deus? Você está falando que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de tantos outros profetas aí. Me explica melhor. Esse é o Jeová Jireh. É o Deus da provisão. É o Jeová Rafa, o Deus que nos sara. Esse é o Deus poderoso de Israel. E a nossa vida, a partir de hoje, vai mudar. Obed-Edom perguntou, querida, o que você está vendo ali naquelas águas? Obed, está tudo seco, não tem fruto. Vai dar fruto. Jeová Jireh vai prover o fruto. Minha querida, e os poços de água? Obed, há muito tempo não tem água nesses poços. Mas a partir de hoje, eles vão jorrar água. Minha querida, as águas estão morrendo, estão malha. Elas vão dar 80 litros de leite. Está na palavra de Deus, 80 litros de leite. Aleluia. O pasto começou a crescer, a árvore começou a dar fruto, a vaca começou a dar leite, os poços secos começaram a jorrar. E a mulher de Obed-Edom, doença, o nome dela era doença, não teve doença, estéril. Aí Obed-Edom disse que nós vamos ter filhos. Em 3 meses, as águas começaram a jorrar, as águas começaram a dar fruto, as vacas começaram a dar leite, a mulher foi curada e engravidou. Esse é o Jeová Rafa, o Jeová Jireh, que está no nosso meio. Aleluia. Você tem fé para receber?
Fala mais um pouquinho desse Deus. Quem é esse Deus? O que ele pode fazer? Aí Obed-Edom diz assim: esse Deus é o Deus do Salmo 23. Aleluia. Obed, como assim? Minha filha, esse Deus que entrou na nossa casa, que entrou na nossa presença, esse Deus de Israel é o Deus do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pasto verdejante, leva-me para junto das águas tranquilas, refrigera minha alma, guia pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque estás comigo. Ele está conosco, Ele está contigo. Diga aleluia. O teu bordão, o teu cajado me consola. Prepara-se uma mesa dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e o cálice transborde. Aleluia. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos os sempre. Aleluia. Abinadab. Vou usar o pastor André para mim. Vem cá, pastor André. Posso usar o pastor André? Vem cá, pastor André. Rápido aqui, meu tempo já foi embora. Pastor André, com todo respeito, Abinadab, viu? Tenho misericórdia. Obed-Edom, diga aleluia. Abinadab. Olha Abinadab. Como é Abinadab, né? Na minha casa só tem tristeza, doença, só derrota, só crise, problemas, vícios, desemprego. Obed-Edom. O Senhor Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Abinadab. uma vez na igreja, só na Santa Ceia, tá bom demais. E não me digam nada, tem muito trabalho, estou muito atarefado. Uma vez só, no mês, eu vou à igreja, já tá bom demais. Deixa a vida me levar. A vida leva ele. Esse é Abinadab. Obed-Edom. Todos os domingos estou na casa do Senhor para adorar a Ele, para honrar a Ele, para glorificar a Ele. Durante a semana, pelo menos uma vez, eu vou na casa do Senhor para adorar, para meditar na Sua palavra e glorificar o Seu santo nome. Aleluia. O meu nome é Obed-Edom. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Abinadab. Para que dar o dízimo? O dízimo, isso não existe. É conversa do pastor. Abinadab. E você vai ler a palavra lá, ele sacrificava água no altar. Obed-Edom. O meu dízimo é sagrado. O meu cordeiro de sacrifício ao meu Senhor é sagrado. Eu adoro a Ele com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com todos os meus recursos e de todo o coração. Eu adoro a Ele com o meu corpo físico. A minha saúde é para servir a Ele. A minha família, os meus sentimentos, minhas emoções, que é a minha família, é para servir a Ele. Os meus recursos é para servir ao meu Senhor. E de todo o coração. O meu ministério é para servir ao meu Senhor. Aleluia. A minha família é assim. Para que eu dízimo? Para que eu disse? Para que eu oferto? Para que eu oferto?
Amém. O Senhor não precisa disso. O Senhor não precisa disso. Obed-Edom. É verdade. É verdade. O meu Deus é dono da o prata dono da prata e do ouro. e do ouro. Mas Ele quer Mas Ele quer ver ver as atitudes as atitudes do meu do coração. meu coração, Porque através porque através das atitudes, das atitudes, dos gestos dos gestos que eu faço que eu faço por amor a Ele, por amor a Ele, mostra mostra a minha fé que o meu Deus é o Jeová Jireh. é o Jeová Jireh. Ele provê Ele provê todo recurso todo que recurso eu preciso. que eu preciso. Nele eu confio. Nele eu confio. Tudo eu entrego. Tudo é entregue. Glória, eu creio. Glória. Aí Obed-Edom, preste atenção. Quando chega Davi, ele começa a escutar os rumores que Deus abençoou em 3 vezes a casa de Obed-Edom. Mudou. Obed-Edom comprou todas as terras que tinha ali em volta. Obed-Edom se tornou o homem mais rico naquela área. A mulher foi curada, a depressão foi embora, a tristeza foi embora, a vergonha foi embora. Aí Davi disse: como é que é? Vamos lá agora. Chegou lá, Obed-Edom, eu vim buscar a arca. Hoje não, meu senhor, pode levar a arca. Mas ele fez um pedido a Davi. Assim, meu rei, pode levar a arca do Senhor. A arca do Senhor. Mas eu te peço Uma coisa. Aí o Davi diz assim: pode pedir, peça o que você quiser. Ele daí. Eu te peço, meu rei, Eu te peço, meu rei, que aonde for que aonde for a presença de Deus, a presença de Deus, a arca do Senhor, a arca do Senhor, eu quero ir eu quero ir com ela também. Porque nunca eu mais quero sair eu quero sair da presença da presença do meu Senhor. do meu Senhor. Eu aceitei Eu aceitei Ele na minha vida, na minha vida, na minha casa, na minha no casa, meu coração. no meu coração. E nunca mais Nunca mais eu quero eu sair quero sair da presença da dele. presença. Abinadab, pode levar, meu rei, Pode levar, meu filho. essa arca Essa arca há 20 anos há 20 anos aqui na minha casa. aqui na minha casa. Não aconteceu nada, Não aconteceu nada. nenhum milagre, Nenhum milagre. não tem valor algum. Não tem valor algum. Pode levar, Pode levar. por mim tanto faz. Por mim, tanto faz. Vocês estão compreendendo o que Deus está falando aí? Aleluia. A palavra de Deus tem que ter peso na nossa vida. Ele tem que ser honrado. O que aconteceu com Obed-Edom? Ele saiu da beira do caminho e foi morar no palácio. E ele, junto com as 3 famílias, passaram a cuidar da arca do Senhor. 40 anos no tabernáculo da arca da aliança lá, eles adorando e Deus dando vitória. Obed-Edom saiu da miséria, da doença, da humilhação para morar no palácio. Sabe o que o Senhor faz? Ele te tira da beira do caminho, da miséria, do vício, da tristeza, da humilhação, da rejeição. E vai te levar para morar no céu com Ele. Fique de pé, para a gente adorar por 1 minuto. Feche seus olhos. Feche seus olhos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento teus filhos, tuas filhas. Eu te apresento aqui, Senhor, os Obed-Edoms, homens, mulheres, que receberam a tua presença. E hoje eles estão entendendo que a arca da aliança é ele, é ela que está aqui. Se o Senhor fez na vida de Obed-Edom, em 3 meses o Senhor mudou a vida dele da água para o vinho. O Senhor naquela arca. E hoje o Senhor está dentro de nós. Hoje eu sou a arca da aliança. E onde a presença do Senhor está, doença tem que ir embora, crise tem que ir embora, miséria, humilhação, desespero, ansiedade tem que ir embora. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai, toca na vida deste homem, desta mulher aqui agora. Em nome de Jesus, você que precisa de uma cura, de um milagre, vai tomando posse dessa palavra. Nada te faltará.
Eu profetizo na sua vida, porque baseado na palavra de Deus, ela diz que Jesus veio para nos dar vida abundante. Quem é esse Deus Obed-Edom? Quem é esse Deus Obed-Edom? Esse Deus, ele foi 100% homem, 100% Deus. Como homem, ele teve sede, mas como Deus, ele é água viva. Como homem, ele teve fome de pão, mas como Deus, ele é o pão vivo. Aleluia. Como homem, aleluia, Jesus. Como homem, ele teve mãe, não teve pai, mas como Deus, ele teve pai, não tem mãe. Abra sua boca, vai glorificando a Ele, vai adorando a Ele. Receba agora o Espírito Santo dentro de você agora. Receba o Espírito Santo dentro de você. É Ele que está te tocando agora. É Ele que está te movendo agora. Você que há muito tempo não fala em línguas estranhas, as línguas estão dentro de você. A saúde, tudo que você precisa está na tua boca. É só você decretar. É só você dizer: Jeová Jireh faz na minha vida. Jeová Jireh na minha vida. Jeová Rapá, Deus que me sai na minha vida. Receba o Espírito Santo de Deus agora. Receba o Espírito Santo de Deus. Receba a cura agora. Se tem alguém no nosso meio depressivo, seja livre dessa depressão agora. Espírito do vício, sai deste homem, sai desta mulher. Espírito do engano, sai agora mesmo da incredulidade, da dúvida. Você é demônio, você é Abinadab, sai fora em nome de Jesus. Quem é o mediador vai dando glória, aleluia. E receba mais, receba mais. Aleluia. Até dezembro, Jeová Jireh vai se manifestar na vida de Obed-Edom. Aqueles que recebem a palavra profética. Abinadab não creu. 20 anos Deus na casa dele. 20 anos indo uma vez por vez na igreja. 20 anos sem dar dízimo, sem dar oferta. 20 anos só murmurando, só reclamando. Obed-Edom não, estava indo tudo mal na vida dele. Era só humilhação, era só rejeição, era só miséria, era tudo dando errado na vida de Obed-Edom. Mas ele dizia: Jeová Jireh, o Deus da provisão, ele vai me ajudar, ele vai resolver. Eu confio nele, eu confio nele. E quando eu tiver uma oportunidade, eu vou agarrar, eu vou abraçar o altar, eu vou abraçar a cruz, eu vou abraçar Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador. Em nome de Jesus eu tomo posse. Sai daqui como Obed-Edom, sai daqui como Obed-Edom, homem, mulher de fé, crendo. Sai daqui hoje sarado, curado, liberto, em nome de Jesus. Meus projetos vão sair do papel, meu sonho vai sair do papel, o meu ministério vai mudar, a minha família vai mudar, a minha vida muda a partir de hoje, porque eu não sairei da presença do meu Senhor, eu não sairei da casa do meu Deus. Aonde a presença estiver, eu vou estar lá. Eu não sei como, mas eu vou estar lá. Em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor glória. Aleluia.